Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Vou ler só o comecinho. Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Revelação. A palavra Apocalipse significa isso, revelação. Apesar de a palavra Apocalipse significar revelação, ele continua sendo um livro fechado para muitas pessoas. E por que isso acontece? Por quê? Por conta de uma interpretação errada. Uma maneira errada de interpretar a Bíblia. Não apenas Apocalipse, mas a Bíblia. Se você crê na Bíblia, você percorreu apenas metade do caminho. A outra metade é como você a interpreta. E aí será separado a água do óleo, o joio do trigo. Como você interpreta? Isso vai definir a bênção de Deus ou a maldição sobre você. Se você é um servo de Deus ou um instrumento do diabo, até muitas vezes bem intencionado, mas um instrumento do maligno. Como você a interpreta? Como interpretar? A Bíblia já foi usada para, e ainda é, regular o tamanho do cabelo das irmãs, a saia, a vestimenta. A Bíblia já foi usada para aprovar o aborto. A Bíblia já foi usada para aprovar o racismo. A Bíblia já foi usada e ainda é usada para proibir a transfusão de sangue, de maneira que se o seu filho estiver precisando de uma transfusão de sangue, algumas pessoas dizem que a Bíblia diz que a criança deve morrer, que não pode fazer transfusão de sangue. Durante a Idade Média, durante muito tempo, usaram a Bíblia para aprovar a caça às bruxas. E por aí vai, por aí vai, por aí vai. Então, a Reforma Protestante, acima de tudo, foi um movimento de hermenêutica. Acima de tudo, foi um movimento de interpretação bíblica. Interpretação bíblica. Se você acha que a justificação pela fé foi o grande pilar da Reforma Protestante, você deve saber que Lutero só chegou lá. Só descobriu muitas coisas, porque ele voltou a interpretar a Bíblia como os antigos cristãos interpretavam, fugindo das ideias erradas da Igreja Católica, que possibilitaram um afundamento da fé cristã. A reforma cristã foi acima, a reforma protestante foi acima de tudo um grito, onde se dizia: ei, vocês estão interpretando a Bíblia de maneira errada. E isso é um perigo. Apenas crer na Bíblia não é o bastante. Temos que interpretá-la da maneira correta. E aqui deixa eu te dar alguns princípios que vão ajudá-lo a interpretar a Bíblia e principalmente Apocalipse. Primeiro, entendendo a linguagem figurada. A Bíblia é um livro. E que se utiliza da linguagem para falar conosco. É Deus, mas ele se utiliza da linguagem humana, da comunicação escrita aqui para falar comigo, com você. Existem vários tipos de escrita aqui, tem a narrativa, a poesia, enfim. Há momentos onde a linguagem é figurada, é simbólica, como, por exemplo, eu e você usamos também no dia a dia. Por exemplo, nós dizemos: a vaca foi para o brejo. Querendo com isso dizer que o negócio deu errado, que nós estamos enfrentando um problema. Mas, literalmente, a vaca lá atolou? Não. É uma linguagem figurada e nós precisamos entender isso no nosso dia a dia. O mesmo acontece com a Escritura. Só essa regra talvez já explicaria muitas perguntas e resolveria muitos e muitos problemas. Separar o que é figurativo, simbólico, para aquilo que é literal. Por exemplo, uma doutrina herética da Igreja Católica é a doutrina da transubstanciação. O que essa doutrina diz? Jesus, falando sobre a ceia, ele disse, aqui, apontando para o pão e para o suco, ou vinho, disse: aqui está o meu corpo e aqui o meu sangue. E quando vocês comerem isso, vocês estão fazendo isso em memória de mim, e por aí vai. A Igreja Católica diz que ali, naquele instante, quando vocês tomam a ceia, literalmente, o pão se transforma no corpo de Jesus Cristo. É literal, eles dizem. O que é um absurdo. Acho que não é necessário nem usar outros textos para falar que aquilo ali é simbólico. Assim como o anel é simbólico em relação ao amor pela minha esposa. Mas o pão não é pão. Desculpa, o pão não é Jesus, o pão é pão. E o suco é suco. E aquilo é apenas um ato simbólico da nossa fé. Da nossa fé. Assim como no Antigo Testamento existiam símbolos. O cordeiro era um símbolo de Jesus, mas o cordeiro não era Jesus. Ele não se transformava em Jesus naquele momento que ele era imolado pelo sacerdote. Um exemplo mais clássico, mais atual.
O rapaz leu aquela passagem onde Jesus disse sobre se o teu olho te faz pecar, arranca. E ele então pensou, se a minha parte íntima me faz pecar, né? Ele foi lá e cortou o bigolinho, tadinho. Eu sei, é um exemplo drástico, e possivelmente vocês aqui não estão jamais no nível desse para fazer um absurdo desse, eu sei que não. Mas em muitas passagens nós ficamos ali interpretando-a de maneira errada, porque não respeitamos essa simples regra, que há coisas que são figuras, simbólicas, parábolas, e outras são literais. O livro de Apocalipse é recheado de figura. O livro de Apocalipse é recheado de símbolos, e nós devemos respeitar isso. Respeitar isso. Por exemplo, uma parábola, que é uma linguagem figurada também, é um tipo de linguagem figurada. Como interpretar uma parábola? Uma parábola, uma regra, acho que eu coloquei ali, não. Não. Uma parábola. Uma parábola, ela conta algo, mas ela não conta tudo. Uma parábola, você sabe, é uma história que tem um significado por trás. Como, por exemplo, a parábola do semeador, onde Jesus saiu dizendo que um semeador saiu a semear, saiu jogando sementes pelo campo, jogou em 4 campos e depois só um campo frutificou e por aí vai. Aí ele explicou, olha, o sentido da parábola, dessa história, é que tem um paralelo aí. O semeador significa o pregador do evangelho, o solo representa o coração de cada um de vocês. Uma parábola, então, é isso. Uma parábola é isso. Uma parábola é uma história que tem um sentido paralelo. Agora vejamos, por exemplo, a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, uma vez, você deve se lembrar, o filho chegou e falou, pai, eu quero a parte que me cabe dos meus bens e estou indo embora. E ele foi, gastou tudo e terminou seus dias comendo comida de porco. No final ele se lembra do seu pai, pede perdão, volta para casa e é reconciliado e por aí vai. E o sentido da parábola é, a ideia geral ali é transmitir que a ideia de que o homem, longe de Deus, longe do seu pai, do seu Criador, vai se dar mal. Mas quando há arrependimento, Deus o recebe de braços abertos. Essa é a ideia. Essa é a ideia geral. Mas sabe o que um pastor ensinou em relação a essa parábola? Ele disse o seguinte, está vendo que não é necessário pregador? Porque na parábola não tem pregação. Aí eu fico até pensando, mas não é contraditório porque você é pastor, você está fazendo o que agora aí? Mas é um absurdo. Uma parábola, ela conta um aspecto da verdade. Ela não conta toda a verdade. Ali, a parábola do filho pródigo está falando sobre salvação. Mas é apenas para contar um aspecto, alguns aspectos da salvação. Não está contando todos os aspectos da salvação. Mas aí o cara vai e fala, tá vendo? Não é necessário ter pregador. E se esquece de que um texto clássico de Romanos diz, como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas vão ser salvas se não existir alguém pregando a palavra? Uma parábola visa transmitir uma ideia geral. E a ideia geral, no caso aqui, era essa ideia. Agora, eu não tenho que pegar cada elemento da parábola individualmente e dar um sentido para ele. Por exemplo, o porco. O que simboliza o porco? A grama, a lama. Não. A ideia aqui é apenas transmitir um princípio e um valor, uma ideia geral. Esse é o grande objetivo de uma parábola, transmitir uma ideia geral. E aí, isso também vale para Apocalipse, porque Apocalipse é um livro cheio de símbolos. Vou te dar um exemplo de Apocalipse capítulo 1, onde a Bíblia apresenta Jesus Cristo com uma linguagem simbólica. Como? Em Apocalipse 1, Jesus tem uma espada saindo da boca, o som dele, diz a Bíblia, que a voz dele é como o som de muitas águas, o pé dele é como bronze polido, o rosto dele como o sol ao meio-dia. Veja, aí, como muitos interpretam, cada elemento ele pega separado e tenta o que significa de cada elemento. Não, a grande ideia aqui é transmitir um ensinamento de que Jesus um dia estava nu em uma cruz, pregado no madeiro. Agora não, em Apocalipse, ele ressurgiu. E agora ele é cheio de glória e de poder. Essa é a ideia geral. Porque afinal de contas, a espada, você até poderia dizer, não, a espada simboliza a palavra de Deus, porque lá em Hebreus diz que a espada... E o pé dele como bronze polido, qual o sentido disso? Qual passagem bíblica tem um sentido para isso? Não há. Você não vai achar. Porque não é essa a ideia. A ideia é apenas transmitir que Jesus está ali, cheio de glória, de poder e de autoridade. Essa é a ideia geral. E é assim que você vai interpretar todo o Apocalipse. Cada elemento de uma parábola ou dos símbolos aqui em Apocalipse,
ele tem o seu valor com base no todo. Mas você não pode pegar cada elemento separado e começar a atribuir significados a ele. Vou te dar um exemplo. Em Apocalipse 22 ou 21, se eu não me engano, há uma muralha. E o texto vai dizendo que há inúmeras pedras preciosas na muralha. Jaspe, diamante e não sei o quê, um monte de tipo de pedra. Um monte. Berilo, enfim, um monte. Há um pastor que escreveu um livro explicando o significado de cada pedra. São inúmeras pedras na muralha. Ele deu significado para cada uma. Como? Como? Da onde que vem? Porque veja, a Bíblia, a gente explica pela própria Bíblia. A Bíblia se explica pela própria Bíblia. Por exemplo, põe lá. Foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqui o próprio texto está dizendo, usando uma linguagem figurada, para dizer o seguinte, olha, está vendo a roupa branca, o linho fino, é um símbolo da justiça, mas o texto está explicando. O próprio texto explica. Agora, de onde o pastor tira a explicação de que jaspe, eu não lembro qual era o sentido, mas ele falava jaspe é o símbolo da força, não sei o quê, blá, blá, blá. Da onde? Da onde? Loucura total. Loucura total. Quando a Bíblia ela dá um significado, ela dá uma parábola, ela própria explica. Como, por exemplo, no Antigo Testamento, os cordeiros que eram imolados eram um símbolo, uma profecia de Jesus Cristo. E isso foi explicado por João Batista. Quando Jesus Cristo veio, João Batista apontou e falou, eis o cordeiro. Esse é o verdadeiro cordeiro. Todos aqueles cordeiros do Antigo Testamento eram símbolos, figuras. Hebreus diz isso. Hebreus usa essa expressão. Eram sombras. O que é uma sombra? É algo que representa a minha pessoa, mas não é. Não sou eu. É isso, uma sombra. É isso que ele diz, olha, as coisas do Antigo Testamento, o cordeiro, cada elemento ali do templo, eram sombras. Tinha uma forma de algo real, mas não era a realidade suprema. O cordeiro do Antigo Testamento era uma sombra do verdadeiro cordeiro que viria um dia, Jesus Cristo. Então é assim que você interpreta a Bíblia. A Bíblia se explica. E é assim que você interpreta o livro de Apocalipse. Vou te dar um exemplo de uma parábola. Parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, você deve se lembrar. Olha o contexto. Sempre lembra disso, o contexto. Qual é o contexto? O rapaz fala qual que é o grande mandamento, não sei o quê. Jesus responde, amar a Deus e o próximo. E aí então o rapaz, de maneira safada, diz, quem é meu próximo? Então Jesus aí conta a parábola do bom samaritano. E qual é a parábola? Um rapaz saiu de Jerusalém, indo até Jericó. No meio do caminho foi assaltado, foi deixado semi-morto. Diz a Bíblia que passaram dois homens, um sacerdote e um levita, não fizeram nada, não o ajudaram. Entretanto, passou um samaritano, pegou o rapaz, colocou sobre o seu cavalo, aplicou óleo, vinho, levou o rapaz até uma hospedaria, deixou lá 2 denários, e ainda disse, olha, se houver necessidade de mais dinheiro, pode contar comigo que eu vou suprir todas as necessidades do rapaz. Qual é o sentido da parábola? Qual o sentido da parábola? O sentido é simples. O sentido é simples. Quem mais se esperava que iria ajudar, que era o sacerdote, o símbolo da religião verdadeira, da religião judaica, da fé verdadeira, porque não é essa a pergunta do rapaz, qual que é o grande mandamento da lei? É o amor, tudo se resume no amor. O símbolo da fé é o amor. Ou melhor, a manifestação da fé é o amor. Uma religião verdadeira vai se manifestar por meio do amor. E aquele sacerdote levita que eram o símbolo da religião não fizeram isso. O samaritano que vinha de um lugar de idólatras, onde geralmente não se vivia a verdadeira religião, porque ali em Samaria o que mais existia era idolatria. Esse cara, mesmo no meio da idolatria, mesmo no meio de um povo idólatra, ele estava vivendo a fé verdadeira. É esse o sentido. E no caso, então, ele foi o próximo. Ninguém esperava que um samaritano iria fazer isso, mas ele fez. É só esse o sentido. É só esse o sentido. Só esse o sentido da parábola. Agora, imagine eu pegar cada elemento em separado e tentar dar um sentido para ele. O vinho, o óleo, o jumento. E tem pastor que faz isso. Cada elemento em separado tem um sentido. O jumento tem um sentido, a hospedaria tem um sentido. Os 2 dinheiros tem sentido, os 2 denários tem sentido. Eles dizem, por exemplo, que os 2 dinheiros simbolizam a palavra e a oração. Aí eu pergunto, por que não a palavra e o jejum?
Qual a base que ele usou para dizer que os dois dinheiros simbolizam isso? Da cabeça louca deles. Essas ideias mirabolantes, onde parece que só esses pastores muito espertos é que conseguem interpretar o texto, porque eles têm uma chavinha ali, um telefone vermelho para ligar para Deus, onde tudo é explicado. Por favor, segure seu filho, senão atrapalhe os outros. Por favor. Por favor. E a mim também. Onde eu estava? O dinheiro. Como? Como? Qual é a base? Não há base para isso. Não há base, não há base. Olha uma pregação de um pastor explicando a parábola do bom samaritano. Ele fala o seguinte: o homem sai de Jerusalém até Jericó. Ele deixou a cidade celestial indo para a cidade terrena, a cidade profana, Jericó. E havendo direcionado os seus desejos para a terra, ele caiu nos mãos de salteadores. Ou seja, como ele estava em pecado, com o desejo, com o coração voltado para as coisas desse mundo, então um assaltante o pegou. A parábola não diz isso, meu Deus do céu. De onde ele tirou isso? Não diz isso. A parábola não diz isso. Os elementos aqui em separado, é claro que eles possuem um valor. Pois, e aí eu vou fazer uma citação aqui, de William Hendrickson. Ele diz assim: pois sem os elementos, a parábola não estaria completa e não comunicaria um significado. Mas não podemos atribuir significados espirituais separados a cada elemento. Não podemos pegar cada elemento separado e atribuir um significado, como, por exemplo, a muralha. Cada pedra individualmente tem um significado? Não, a ideia geral é passar para você, transmitir, para que você pense: puxa, que muralha espetacular, cheia de pedra cara, valiosa, linda. É só isso. Não é para pegar cada pedrinha e identificar o significado de cada uma delas. Não é isso. O mesmo acontece com quase tudo que é simbólico aqui em Apocalipse. Agora, além disso, algumas pessoas, por exemplo, pegam a parábola do samaritano e dizem assim, ó: tá vendo? Tá vendo como que não importa a religião? Você pode ser um samaritano idólatra, mas você vai ser salvo se você amar. Ele diz isso. Veja, toda a escritura diz que essa frase aqui é impossível. Você não pode ser idólatra e viver o verdadeiro amor. Sabe por quê? Porque se você já é idólatra, você já não está amando Deus. Porque quem ama Deus não vai ser idólatra. Já começa por aí. O texto não está dizendo isso. Que o samaritano era idólatra e ao mesmo tempo vivia a fé verdadeira. Não. A ideia transmitida aqui pela parábola é o seguinte: um sacerdote que tinha tudo para viver a fé verdadeira não vivia. Enquanto que um samaritano que tinha tudo para ser um idólatra, que tinha tudo para viver uma fé errada, estava vivendo a fé verdadeira. Essa é a ideia que está sendo transmitida aqui. Então, é isso que você deve lembrar. Uma parábola nunca vai contar algo que contradiz o resto da Escritura. Mas quase todas as heresias, por exemplo, heresia de desigrejado, de cara que diz que não precisa de igreja, geralmente são tiradas de parábolas, fora de seu contexto. Ele explica algo que não existe na parábola, mas ele inventa ali um monte de coisa que contradiz todo o resto da Escritura. Lembre disso, uma parábola ou também Apocalipse, que é uma linguagem figurada, não vai contradizer o resto da Escritura. O resto da Escritura, ou seja, aquelas partes óbvias e claras, serão sempre usadas como base para a gente interpretar uma parábola ou para interpretar qualquer texto, como também Apocalipse. Nunca o contrário. Nunca você vai pegar uma parábola para interpretar o resto da Bíblia. É o contrário. Você pega a Bíblia, as partes óbvias e claras, para daí então entender as partes mais escuras. Para daí então entender as partes mais complexas. É assim que funciona. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem clássico, que eu já dei aqui algumas vezes. Se eu mandasse uma carta para você dizendo assim: ó, irmã, eu mandasse uma carta para o seu marido. Não, eu não vou mandar essa carta não. Imagina que um homem mandou uma carta para o seu marido, porque nem na ilustração que era. Um homem mandou uma carta para o seu marido. E a carta era, olha o que estava escrito na carta. Ou melhor, mandou um zap para o seu marido. E estava escrito assim no zap, ó: João, o seu amor por mim é maior que o amor de mulheres. Fala a verdade, irmã. O que você ia pensar do seu marido? Hã? O que você ia falar do cara? Ah, meu Deus! Esse cara né? Não vou falar não, né? Senão os irmãos do time vão ficar bravos. Esse cara aqui, né? Fala a verdade, você lê só essa parte? Jonatas falou isso para Davi. Essa frase aqui: o teu amor por mim é maior que o amor de mulheres. E com base nessa frase, existe uma igreja no Rio de Janeiro que aprova o homossexualismo, que diz que a igreja pode ter homossexuais porque
Está aqui o texto provando que o amor homossexual é lindo, está na Bíblia. Poxa, realmente, você pegar só essa passagem, você fica na dúvida. Só essa passagem. Parece complexa. Mas se você ler o resto da Bíblia, que diz, onde há passagens tão claras como Romanos, Levítico, que diz assim, homem com homem é pecado. Pecado. À luz dessas outras passagens claras, você vai para lá, para Davi, e aí interpreta de outra maneira. Aí você pensa assim, não, o que ele quis dizer aqui é o seguinte, Jonatas era o herdeiro legítimo ao trono, mas ele abriu mão disso para servir Davi, para que Davi fosse ao trono. Por isso ele diz, o teu amor, por isso Davi disse isso, né? O teu amor por mim é maior que o amor de mulheres, Jonatas. Porque o que você fez por mim, Jonatas, nem minhas esposas fizeram, mais do que a vida, você entregou o reino, o trono a mim. Davi não era gay, a gente sabe disso, né? O problema dele era outro, né? Ele gostava muito de mulher. Gostava das dele, tinha um monte, mas até do vizinho. Tá vendo? Você pega as passagens claras para interpretar aquelas que você julga um pouco mais complexas, um pouco mais difíceis. E o mesmo você faz com Apocalipse. Apocalipse não está em contradição com toda a Bíblia. Essa é uma regra básica para você interpretar a Escritura. Segundo princípio. Apocalipse fala de agora. A interpretação futurista e de grande parte dos evangélicos diz que tudo o que acontece em Apocalipse diz respeito apenas aos 45 minutos do segundo tempo. Ou seja, tudo que está escrito aqui em Apocalipse fala apenas daquele finalzinho dos tempos mesmo, quando Jesus Cristo estiver voltando, lá naquele momento ali, na cara do gol. Só. Veja, Apocalipse foi escrito e um dos objetivos era trazer consolo àquelas igrejas da Ásia, que estavam sendo perseguidas. Qual o consolo se que tudo que estava escrito ali dizia respeito apenas a coisas que não estavam acontecendo naquele momento? E qual seria o consolo de Apocalipse para nós hoje? Só mero conhecimento mórbido acerca do amanhã? Só isso? Só isso? Não. Vou tentar provar para você aqui ao longo das pregações que Apocalipse fala sim desses 45 minutos do segundo tempo. Que Apocalipse fala sim acerca das coisas que ainda vão acontecer. Mas Apocalipse também fala do que já aconteceu, do que está acontecendo. Porque Apocalipse cobre desde a primeira vinda de Jesus Cristo até a segunda vinda. E na Bíblia, e esse período faz 2000 anos já que estamos vivendo, na Bíblia o período da primeira vinda de Jesus Cristo até a segunda vinda é chamado de fim dos tempos, últimos dias. Você acha que a expressão últimos dias diz respeito apenas aos 45 minutos do segundo tempo, aquele momentinho quando Jesus chegar? Não. João, há 2000 anos já disse assim, filhinhos, já é a última hora. A expressão no Novo Testamento, últimos dias, diz respeito à primeira vinda de Jesus Cristo até a segunda, ou seja, agora. Estamos vivendo os últimos dias. Não haverá nenhum outro acontecimento. O que vai acontecer no final agora, o que nós esperamos, é o fim do mundo. Não vai Jesus vir para estabelecer um reino na terra. Não, não, não. Vai vir para acabar. São os últimos dias. Terceiro e último princípio, que se você puder marcar, se você não puder marcar, não tem problema, depois a gente vai disponibilizar. Isso aqui, essa divisão, que não é minha, obviamente, essa divisão vai resolver um monte de problemas na sua cabeça. Pelo menos resolveu na minha. Um monte de coisas que era obscura na Bíblia, no livro de Apocalipse. Quando eu entendi esse princípio aqui, essa divisão, foi resolvido. Então, esse é o terceiro princípio. Apocalipse está dividido em 7 seções paralelas e progressivas. Paralelo é aquilo que anda do lado. Progressivo é aquilo que cresce, que se desenvolve. Ou seja, o livro de Apocalipse está dividido em 7 seções, que são paralelas, ou seja, falam das mesmas coisas. Mas, ao mesmo tempo, falam mais das mesmas coisas. Como assim? É como se nós tivéssemos aqui, duas linhas, uma andando ao lado da outra. Quando se inicia uma nova sessão, aí você sobe um degrau. Fala das mesmas coisas, mas é acrescentado algo a mais. Por exemplo, em todas essas 7 sessões, se fala da vinda de Jesus, do fim dos tempos. Mas lá em Apocalipse 21, 22,
é acrescentado algo, alguns detalhes que anteriormente não havia sido dito. Por exemplo, sobre a muralha, sobre o reino de Deus, a Nova Jerusalém, que não havia sido dito ainda. Mas já havia sido dito que os crentes iam reinar com Deus, que os crentes iam estar com Jesus Cristo, seriam salvos e por aí vai. Então é isso que significa, são 7 sessões paralelas e progressivas, e eu vou tentar provar isso para você, mas antes disso vou fazer uma citação de Hernandes Dias Lopes. Ele diz o seguinte: o livro de Apocalipse está dividido em 7 sessões paralelas progressivas. Agostinho, os reformadores, as confissões reformadas e a maioria dos grandes teólogos seguiram essa linha. Põe lá. Pode colocar todas. São essas 7 sessões aqui. Se você colocar isso na Bíblia e você entender isso, que essas 7 sessões falam das mesmas coisas, isso já vai resolver um monte de problema na sua cabeça. Então, por exemplo, a primeira sessão são as igrejas da Ásia, do capítulo 1 ao 3. A segunda, a visão do céu e os selos, do capítulo 4 ao 7. A terceira sessão, a sessão das 7 trombetas, do capítulo 8 ao 11. A quarta, o dragão perseguidor, do capítulo 12 ao 14. A quinta, as 7 taças, do capítulo 15 ao 16. Sexta, a queda da Babilônia, do capítulo 17 a 19. E sétima, a grande consumação, do capítulo 20 a 22. Deixa eu te dar uma prova. Algumas provas de que o livro está dividido nessas sessões. Primeiro que, quando você vai lendo, o livro fala de 7 trombetas e ele narra todinha a história das 7 trombetas. Depois fala de 7 selos, 7 taças e narra tudinho. Então, o próprio livro é praticamente didático e se divide. Mas eu vou te dar algumas provas. Alguns elementos que provam que o livro é dividido em 7 sessões paralelas e progressivas, que eles falam das mesmas coisas. Essas sessões falam das mesmas coisas. Por exemplo, a sessão, primeira prova, põe lá. A sessão das trombetas e a das taças falam das mesmas coisas. São 2 sessões diferentes e falam das mesmas coisas. Quer ver? Põe lá. Apocalipse 8:7 é a sessão das trombetas. Diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta, a primeira trombeta. Houve saraiva e fogo de mistura com sangue, foram atiradas à terra. Então, a primeira trombeta é o juízo de Deus sobre a terra. A primeira trombeta é o juízo de Deus sobre a terra. Vejamos a primeira taça. Põe lá. Está lá em Apocalipse 16. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. A primeira taça também é o juízo de Deus sobre a terra. A mesma coisa. Vamos lá, de novo. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar. A segunda trombeta é o juízo de Deus sobre o mar. E a segunda taça, o que é? Derramou o segundo a sua taça no mar. Terceira, todas são assim, até o 7. Vou citar mais uma só, acho que eu coloquei. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, ou seja, agora água doce. Põe lá. E a taça, fala do quê? Derramou o terceiro a sua taça no rio e nas fontes de água doce. E a quarta trombeta e a quarta taça são idênticas e por aí vai. Assim sucessivamente. Essa é a primeira prova, para mostrar que o livro de Apocalipse é dividido em 7 sessões paralelas e progressivas. Segunda prova. Sessões diferentes atribuem a mesma duração ao período descrito. Por exemplo, a terceira sessão das 7 trombetas, que compreende o capítulo 11 capítulo 8 até o capítulo 11, descreve um período de 42 meses. A quarta sessão, do capítulo 12 ao 24, o mesmo período, 1260 dias. Meu terceiro argumento, aprendi com os irmãos que vieram antes de mim. Terceiro argumento, o livro de Daniel, mas eu não coloquei ali. No livro de Daniel, o capítulo 2 e o capítulo 7 de Daniel falam das mesmas coisas, mas com linguagens, usando símbolos diferentes, mas falando da mesma coisa. Lá em Daniel capítulo 2, aparece uma estátua na visão do rei. Uma estátua com cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e quadris de bronze, e as pernas de ferro. E Daniel explica para ele, Deus revela. O significado são 4 reinos que iriam se levantar. Nabucodonosor, o império de Nabucodonosor, o império Medo-Persa, o império de Alexandre o Grande e o império romano. Isso no capítulo 2. Aí no capítulo 7, outra visão é mostrada. 4 animais. 4 animais com o mesmo significado. 4 reinos. Babilônia, Medo-Persa, Alexandre e o império romano. Ou seja, o mesmo período lá no livro de Daniel, que também é um livro escatológico. Escatológico é o livro que fala sobre o fim das coisas.
que também é um livro escatológico, o livro de Daniel abraça, cobre 2 vezes o mesmo período. Capítulo 2 e o capítulo 7. Agora, meu último argumento é a citação de Hernando Dias Lopes para essa divisão aqui. Isso aqui foi aprendido ao longo de séculos, de pessoas que estudaram a Escritura e foram transmitindo uns para os outros. Na nossa fé cristã, um pastor não deve chegar à sua igreja e achando que ele inventou a roda, ou querer inventar a roda, porque a estupidez já foi inventada. Para que inventar algo que já foi inventado? Para que descobrir algo que já foi descoberto? A fé cristã não faz isso. A fé cristã não segue a ideia da década de 60. A década de 60 tem como uma das frases simbólicas para descrever aquele período a seguinte frase: não confie em alguém com mais de 30 anos. Aquela geração rebelde, que é a mesma de hoje, onde despreza tudo o que foi feito pelos nossos antepassados. Ao invés de tentar melhorar o que foi feito, eles jogam tudo no lixo e querem construir tudo novo. São os revolucionários. Nesse sentido, somos conservadores. Nesse sentido, de conservar as boas coisas que foram feitas pelo passado, pelos homens do passado, querendo melhorar, mas não ignorar todo o trabalho deles. Galileu Galilei, um grande cientista, disse isso. Eu vi longe, porque eu estou sentado nos ombros de gigantes. E um dos gigantes foi Copérnico. Ele conseguiu fazer tudo aquilo, porque outros homens fizeram várias e várias descobertas que o ajudaram. E este é um símbolo clássico da igreja, pelo menos em nosso país. Pelo menos em nosso país. Tudo aquilo que foi descoberto, que foi estudado, debaixo de muito suor e sacrifício, foi jogado na lata do lixo. E aí um monte de gente disseram o seguinte agora aí: não, agora nós inventamos, descobrimos uma fé cristã. Por exemplo, muitas coisas do movimento pentecostal. Não. Em 19 séculos da igreja, estava tudo errado. Não teve ninguém que prestou. Tudo errado. Nós é que descobrimos. Eles não sabiam como que se interpretava a questão dos dons espirituais. Nós descobrimos. Nem Lutero, nem aqueles gigantes da fé nunca enxergaram o que nós estamos enxergando. E o mesmo também vale para Apocalipse e para quase tudo mais. Em nossa igreja, dificilmente você vai chegar aqui e vai falar: isso aqui é uma ideia do pastor. O pastor deu na telha dele aí, ele foi lá e fez isso. O que a gente tem se esforçado para fazer aqui é seguir a nossa tradição histórica. Por quê? Porque eu tenho só 34 anos e ainda que eu tivesse 60, é muito pouco para eu saber tudo. Agora, quando eu sigo aqueles que vieram antes de mim, eu estou seguindo milênios de conhecimento acumulado. Milênios de conhecimento acumulado. Então, o pastor que diz que não estuda, o que ele está dizendo no fundo é: eu sou tão genial que eu não preciso aprender com os outros. Mas Paulo disse assim para Timóteo: o que você ouviu de mim, você transmite a outras testemunhas. É só isso que eu tenho feito aqui. Eu não tenho nada original. Tudo que eu prego, eu aprendi com os irmãos que vieram antes de mim, inclusive essas sessões aqui. Eu estou aqui apenas para transmitir o que eu recebi dos irmãos que vieram antes de mim. Isso é fundamental para a sua vida individual e para a nossa existência como igreja, de não desprezar o que os nossos irmãos que vieram antes de nós conquistaram. Porque eles são instrumentos de Deus em nossas vidas. Lembre do que Paulo disse lá em Efésios, que Deus constituiu apóstolos, pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Deus constituiu esses homens, para o nosso bem. E não pense que ele está falando aqui apenas dos homens vivos. Não, de todos esses 2000 anos de história da igreja. Todos esses 2000 anos. Todos esses pastores que vieram antes, esses ministros, esses servos de Deus, que foram acumulando conhecimento e transmitindo a nós. E isso então nos protege. Eu me lembro, para encerrar, quando eu comecei a ler a Escritura, e eu não entendia ainda a ideia do sábado. Devo guardar o sábado ou não? Eu não entendia ainda a relação lei e graça. Antigo Testamento e Novo. Eu não entendia ainda. Não entendia. Mas o que me fazia crer que eu não precisaria guardar o sábado especificamente? Eu continuo acreditando que a ideia, porque Deus não muda, de um dia por semana ser santo para nós, pelo menos um dia para cultuarmos a Deus, isso é regra, lei. Um dia de descanso, isso continua sendo lei. Só que ao longo da história não foi mais no sábado.
Não foi mais no sábado, como os adventistas dizem. E o que me trazia paz? Mesmo sem ter entendimento. Eu me lembrava, peraí, só uma igreja, fundada há 300 anos talvez, basicamente por uma mulher, que é contrário ao que diz a Escritura ainda. Uma igreja, uma pessoa, uma mulher viu o que cristãos em 1700 anos não viram? É estranho isso. Então, o testemunho geral da história da igreja me trazia paz. E lá na frente eu acabei entendendo. Então, o testemunho dos nossos irmãos que vieram antes de nós trazem segurança para nós. Desses homens que tiveram uma vida santa diante de Deus, que foram imperfeitos, com certeza, mas que tiveram uma vida vivida diante do Senhor e que terminaram os seus dias fiéis a Deus. Coisa que eu ainda não posso dizer. Espero viver bastante, né? Preciso aí talvez de pelo menos uns 35 anos aí, se eu morrer com 70, como diz a Escritura, que depois de 70 já é hora extra. Se eu morrer com 70, aí então, poderei dizer que fui fiel ao Senhor, ainda estou na metade do caminho. Na metade do caminho. Esses homens não. É por isso que é diferente. Quando eu digo algo, quando esses homens dizem, é totalmente diferente. Eles terminaram seus dias. E eles dizem, obviamente, por meio de seus livros. Eles terminaram seus dias. É óbvio, não estou aqui dizendo que eles são infalíveis, porque isso só existe em relação aos apóstolos que, quando escreveram, foram infalíveis. E naquele momento ali, quando escreveram a Bíblia, foram inspirados de uma maneira única. Não, isso não aconteceu com mais ninguém, a não ser com os escritores bíblicos. Mas todo o conhecimento desses homens de Deus do passado nos ajudam e nos asseguram para mantermos princípios corretos e na fé verdadeira. E aqui está um princípio que você pode marcar na sua Bíblia, as 7 sessões de Apocalipse, que vão tornar para você o livro de Apocalipse claro. Por menos foi isso que aconteceu comigo. Começou a ficar tudo claro por meio dessas 7 sessões. Vamos ficar de pé?